Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em faixas de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para que eles se instalassem. Amém? Vamos ler até aqui. Essa passagem, ela nos conta, narra para nós o nascimento de Jesus. Nós, essa semana, comemoramos o Natal, trocamos presentes e muitas vezes, muitas pessoas se esquecem do que é o Natal. O Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. E nós vemos pela palavra que o nascimento de Jesus, assim como tudo que Deus faz, teve um propósito. Nada do que Deus faz é sem propósito. Todas as coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, acontecem com um propósito de Deus para nós. Quero que você também abra comigo em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 4, diz assim: O Senhor fez todas as coisas para si com um propósito, até mesmo o perverso para o dia do mal. Todas as coisas, queridos, todas as coisas que te acontecem, acontecem com um propósito. Mesmo que você muitas vezes não entende o que é que está acontecendo naquele momento, por que está acontecendo, isso acontece com um propósito. E hoje eu quero falar com vocês a partir do nascimento de Jesus, a partir do propósito de Deus com o nascimento de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre o propósito dos nascimentos. Eu quero começar falando sobre o propósito do nascimento de Moisés. Moisés nasceu no Egito quando o povo já estava lá escravizado. E Deus tinha um plano, tinha um propósito para o povo de Israel, de libertá-los da escravidão do Egito. Então Deus enviou Moisés. Moisés nasceu com esse propósito, de libertar o povo de 400 anos de escravidão do Egito. Muitos estudam a história de Moisés, vendo ele sendo colocado no rio, para ser salvo, porque na época o rei mandou matar todas as crianças da idade de Moisés, assim como como iria acontecer com Jesus lá na frente, já tinha acontecido com Moisés. E então Moisés é colocado no rio e a filha do faraó o recolhe e passa a criá-lo dentro do palácio do rei, com toda a instrução, com toda a pompa. Ele foi ali criado, ele foi instruído, ele foi treinado, mas com um propósito. Ele não estava ali para ser príncipe, ele não estava ali para ser instruído, ele estava ali com um propósito de libertar o povo. Muitas vezes Deus coloca você em algum lugar, em algum trabalho, em alguma igreja, em algum local, que você não entende bem porque você está ali, você olha as coisas como sendo um pouco estranhas, mas creia que Deus tem um propósito para você estar ali. E o propósito de Deus, ele é sempre para a bênção sua e para a bênção daqueles que te cercam. Quando você se coloca nas mãos de Deus, ali onde Deus te colocou, você abre o caminho para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. E sempre que o propósito de Deus é cumprido na sua vida, outras vidas são alcançadas, são atingidas, são abençoadas
pelo propósito que está sobre você. O segundo nascimento que eu quero falar com vocês é o nascimento de Samuel. Samuel nasceu numa época em que já não havia mais profetas no povo de Israel. Deus já não tinha mais ninguém com quem ele pudesse contar como profeta. E Ana era uma mulher estéril que desejava muito ter um filho. E a palavra de Deus diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus olha para nós e Ele nos atende. Ele faz aquilo que a gente pede para Ele em oração. É interessante que nessa passagem do nascimento de Samuel, Ana queria muito um filho e Deus queria muito um profeta. E Ana colocou no seu coração de que se Deus desse para ela um filho, ela daria esse filho para Deus, para que ele fosse um profeta. Então notem que a oração de Ana, ela estava em conformidade com a vontade de Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Então Deus deu o filho para Ana e Ana deu o profeta para Deus. E o propósito de Deus no nascimento de Samuel foi tantas coisas que Samuel fez segundo a unção de Deus que estava sobre ele, e o nascimento de Samuel também alegrou o coração de Ana. Veja que se você for estudar a Bíblia essa semana e a semana passada, eu estava estudando sobre o nascimento das pessoas que a Bíblia conta. Todas elas nasceram com um propósito específico. O terceiro que eu quero falar é sobre Sansão. Na época que Sansão nasceu, Israel estava sob o jugo dos filisteus. Israel ficou 40 anos debaixo do jugo dos filisteus. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Moisés, para que ele libertasse o povo do Egito, Deus também tinha um propósito na vida de Sansão, para que ele libertasse o povo das mãos dos filisteus. Desde antes do nascimento, Deus já falou sobre a vida de Sansão, de que ele seria um nazireu, de que ele estaria apartado de muitas coisas, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. O quarto nascimento é o nascimento de João Batista. João Batista, filho de Isabel, ele nasceu com um propósito específico e definido. Qual era? Anunciar a vinda de Jesus. João Batista nasceu com esse propósito, com essa função. Ele nasceu e ele pregava, ele passava os dias dele pregando e anunciando a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, se cumpriu o propósito da vida de João Batista. E por fim, eu quero falar sobre o nascimento de Jesus. Qual foi o propósito de Deus ao enviar Jesus ao mundo? Qual foi o propósito do nascimento de Jesus? Foi nos reconciliar com Deus. Lembra que no Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas para si com folhas das árvores, mas Deus olhou para eles e disse que não era dessa forma que o pecado poderia ser redimido. O pecado só pode ser redimido com derramamento de sangue. Então Deus foi e matou um animal inocente e fez da pele dos animais as vestes para que eles se cobrissem da vergonha do pecado. Da mesma forma, Deus enviou Jesus, que foi sacrificado por nós, sacrifício de alguém inocente, para que através do derramamento de sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus, nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Nós pudéssemos novamente estarmos ligados a Deus, como estavam Adão e Eva antes de pecarem. Então hoje, quando você pensar em Natal, quando você pensar no nascimento de Jesus, você deve pensar que Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O propósito do nascimento de Jesus foi morrer por mim e por você, para que através da morte dele, através do derramamento do sangue dele, um sangue inocente, nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, nós pudéssemos nos reconciliar com Deus.
e pudéssemos viver na graça de Deus. Depois que Jesus veio ao mundo, depois que ele morreu, ressuscitou, a lei foi cumprida, a lei foi extinta. A partir daí, não há mais lei sobre nós. A partir daí, a graça de Deus, ela repousa sobre mim, ela repousa sobre você. E é nessa graça que nós vivemos. E eu queria terminar essa breve reflexão fazendo uma pergunta para você. E você, quando nasceu? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quando você veio ao mundo, você veio com um propósito. Desde o ventre da tua mãe, Deus já te escolheu, Deus já te separou, Deus já te chamou para você fazer alguma coisa específica nesta terra, nesta vida. Qual é o teu propósito? Por que você nasceu? Por que você está vivendo? O que Deus espera de você? De Moisés, Deus esperava que ele libertasse o povo da escravidão do Egito. Moisés, mesmo relutando, ele foi lá e cumpriu o seu propósito. De Sansão, ele esperava que Sansão libertasse o povo do jugo dos filisteus, mesmo fazendo quase tudo errado. Sansão, no último minuto, foi lá e cumpriu o seu propósito. Samuel, o propósito de Deus era que ele fosse um profeta, e assim foi. Ele cumpriu o seu propósito. João Batista, até o dia da sua morte, ele viveu pregando a vinda de Jesus, pregando o arrependimento. Ele fez isso. Agora, você foi chamado para fazer o quê? Você foi chamado com qual propósito? Você nasceu para quê? Você não nasceu para viver 70, 80, 90 anos e depois morrer. Você nasceu com um propósito específico. Eu quero encerrar lendo com você Efésios, capítulo 2. Se você puder abrir comigo. Efésios 2, 10. Diz assim a palavra de Deus: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Deus nos criou com o propósito de fazermos e andarmos em boas obras. E o que é fazer boas obras? Boas obras não é só você dar esmola para alguém, você levar sopa de noite para quem mora na rua. Isso faz parte, mas não é só isso. Fazer boas obras e andar nelas é cumprir os 2 mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a você mesmo. Quando você estiver amando a Deus, quando Deus dominar sobre a sua vida, quando Deus governar a sua vida, e quando você amar o próximo como a você mesmo, quando você viver para abençoar pessoas, quando você viver para ser bênção na vida das pessoas, então você está fazendo e andando em boas obras. E aí você estará cumprindo o propósito para o qual você nasceu. Cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Amém, queridos? Que essa noite você possa refletir nisso, você possa meditar e descobrir se você tem andado e cumprido o propósito de Deus na tua vida. Se você tem cumprido o propósito para o qual você nasceu. Porque eu volto a dizer, você nasceu com um propósito específico dado por Deus para você. Que Deus te abençoe e que Deus lance sobre você o poder do Espírito, a unção do Espírito Santo. Que tudo que você faça na unção de Deus. Amém?